boa noite. Essa é a nossa apresentação sobre a Voz sobre IP, o VoIP. Como funciona, né, a convergência da telefonia em rede de pacotes. Apresentado por mim, Daniele, Marcos Santos e Vinícius Félix. Para contextualizar o que é o VoIP ele como diz o nome, Voice over Internet Protocol. Né? Então ele é a tecnologia que permite que a transmissão de sinais de voz através de redes baseadas no protocolo IP. Então ele transforma o áudio analógico em pacotes digitais, né, no protocolo IP, utiliza a infraestrutura existente da internet, então não é necessário mais os circuitos físicos da telefonia tradicional, e ela permite que serviços multimídias, né, de diferentes tipos, né, voz, vídeo, dados, sejam transmitidos pela internet, através desses pacotes, de forma independente geograficamente. Então, independentemente de onde você esteja no mundo, você pode utilizar a comunicação de VoIP com uma pessoa de outro continente, inclusive sem essa dependência dos circuitos físicos de telefonia. Essa independência de uma estrutura física foi o que motivou o desenvolvimento dessa tecnologia, porque existia uma necessidade de reduzir os custos e integrar os serviços de telefonia, que impulsionou essa transição da tecnologia de combinação de circuitos para pacotes. Né? Então, o VoIP, num geral, ele era mais barato. Né? Ele é mais barato do que a telefonia tradicional. Né? Então, em 95, ao perceber essa necessidade, foi a Vocaltec que lançou o primeiro software de internet phone que utilizava o protocolo, a tecnologia VoIP. Em 98 foram desenvolvidos os primeiros gateways VoIP, mas 2003 foi um marco importante porque foi o lançamento do Skype, né, que a maioria de nós conhecemos, que popularizou o VoIP em massa. Né? E hoje em dia, o padrão global que a gente tem em empresas, em aplicativos, é a utilização do VoIP, né? Então, aplicativos famosos aí como o WhatsApp, o Teams, o Discord, ou até aplicativos dentro de videogames, né? Utilizam muito essa tecnologia para possibilitar a ligação entre os usuários sem todos os custos aí da telefonia tradicional. Então, para comparar melhor essas duas tecnologias, no que diz respeito à comutação, a tecnologia tradicional ela tem uma dependência física de circuitos, enquanto o VoIP ele utiliza aí os pacotes IP, né, por compartilhamento de banda. Quanto ao custo, o custo da telefonia tradicional é bem mais alto, né, que por conta de todas as tarifas por distância e tempo, e o custo do VoIP é baixo, né, que ele é baseado só no tráfego de dados, então tendo espaço em nuvem o suficiente, tendo internet, qualquer pessoa pode utilizar o VoIP para ligar para outra pessoa. No que diz respeito à largura de banda, da telefonia tradicional ela é fixa em 64 kilobits por segundo por canal, e o do VoIP ela é variável por conta da sua compressão via codecs, que vai ser explicado aí posteriormente. No geral, a telefonia tradicional a escalabilidade dela é mais complexa por conta dessa dependência de uma estrutura física, e o VoIP ela é bem simples, né, a escalabilidade dela, se comparar, né, por conta da largura de banda, né, enfim, é mais simples. Em relação a como funciona o fluxo de áudio no geral, né, como é que é o processo técnico. Primeiro, como a gente já viu, né, anteriormente na matéria de sistemas multimídia, ocorre a amostragem, que é a captura do som analógico em amostras discretas, igualmente espaçadas. Depois ocorre a quantização, que é a conversão dessas amostras em valores digitais, em binário. Depois a codificação, né, que no caso do VoIP é compressão via codec, para fazer essa codificação. Depois a mensagem ela é repartida em micro pedaços, assim, de, por exemplo, 20 milissegundos, por exemplo, né, em média, e são empacotados em datagramas IP que são transmitidos aí via internet. E para a recepção dessa mensagem, os pacotinhos ficam esperando ali no buffer. Eles são reordenados para que a mensagem ela chegue certo, né, o ritmo da fala e a ordem das informações ela tem que ser reordenada desses pacotes. E, por fim, ela é descomprimida.
Bom, pessoal, boa noite. Me chamo Marco e, dando início ao nosso bloco técnico, nós precisamos entender a pilha de protocolos para serviços multimídia que vocês estão vendo na imagem, é o que viabiliza o VoIP. Bom, olhando para a arquitetura de camadas da imagem, nós podemos ver que a camada de base de enlace e rede utiliza tecnologias padrões de mercado, como a Ethernet, Wi-Fi e 5G, mapeadas sobre o protocolo IP para o roteamento dos datagramas. A grande virada de chave para sistemas multimídia acontece a partir da camada de transporte. Enquanto serviços tradicionais utilizam TCP, o VoIP adota o UDP, devido à sua característica de baixa latência. Acima do UDP, nós operamos a camada de sessão em tempo real, onde rodam os protocolos RTP e RTCP, responsáveis por dar inteligência de tempo à mídia contínua. Por fim, no topo da arquitetura, nós temos a camada de aplicação, onde a gente separa os codecs de codificação pura do áudio dos protocolos de sinalização, como o SP e o H323, por exemplo, que gerenciam a sessão. Pode passar o slide dele, por favor. Focando na sinalização, o padrão absoluto do mercado hoje é o SIP. Ele é um protocolo leve baseado em texto plano que herda a lógica de requisição e resposta do HTTP, um protocolo muito utilizado, muito comum, né, na internet que nós utilizamos. Quando o SIP inicia uma chamada, por exemplo, com o método init, ele carrega internamente o protocolo SDP, que é o protocolo de descrição de sessão. O SDP ele vai realizar a negociação de ambos os lados entre as capacidades e características técnicas de cada um, para garantir que ambos os lados utilizem a mesma lógica de compressão e descompressão das informações. Historicamente, o pioneiro dos anos 2000, ali, do início dos anos 2000 aproximadamente, foi o H323. Ele foi desenvolvido por volta da década de 90 e, porém, por ele ter vindo de um ecossistema de telecomunicações pesadas, ele acabou herdando uma estrutura binária muito complexa, baseada em ASN1, que dificultava a passagem por firewalls. Então, embora o H323 tenha sido pioneiro, a simplicidade e escalabilidade do SIP com a web acabaram fazendo com que ele vencesse a disputa de mercado e fosse o padrão adotado hoje em dia. Temos também a seção de central inteligente. Bom, para orquestrar essa sinalização do SIP em larga escala, entra em ação o soft switch, que é a evolução lógica em software das centrais telefônicas antigas. Então, a principal função do soft switch vai ser separar o controle da mídia. Então, ele não vai processar o áudio da chamada, por exemplo, ele apenas vai gerenciar a inteligência do tráfego através de outros dois componentes, chamados de call agent ou MGC. Esse MGC vai ser o responsável por analisar as mensagens SIP ou H323 para rotear a chamada e o Media Gateway vai ser o responsável por fazer o trabalho bruto de traduzir fisicamente a voz da telefonia analógica para os padrões digitais, para os pacotes de dados IP da internet, utilizando protocolos, por exemplo, como o H248. Pode passar, por favor, Dani. Agora nós entramos na parte de transporte de mídia, RTP e o overhead de rede. Bom, uma vez que a conexão foi estabelecida pelo soft switch, a voz ela vai de fato passar a trafegar via RTP sobre o UDP. Nós escolhemos o UDP porque as retransmissões do TCP elas iam gerar muitos atrasos acumulativos que são inaceitáveis para chamadas de voz em tempo real. Então, essa interatividade ia acabar ficando muito prejudicada por conta das retransmissões do TCP. Como o UDP não vai garantir a ordem dos pacotes, o RTP ele vai adicionar três pilares em seu cabeçalho. São eles os timestamps, que são carimbos de tempo para manter o ritmo correto da fala, os sequence numbers, que são números de sequência para reordenação dos pacotes, e o payload type, que identifica qual é o codec em uso. Olhando a estrutura desse pacote numa rede, de dentro para fora, nós temos o payload de áudio puro, encapsulado pelo RTP header, que vai ser envelopado pelo UDP header e finalizado pelo IP header. Só esse encapsulamento já vai gerar um custo em relação à banda, né, de aproximadamente uns 40 bytes por pacote. Então, um fator crítico de eficiência de banda que todo engenheiro de sistemas multimídia acaba precisando se atentar. Bom, pode passar, por favor, Dani, para o próximo.
Por fim, a digitalização e a compressão dessa mídia vai obedecer rigidamente ao teorema de Nyquist, que vai ditar que a taxa de amostragem mínima deve ser o dobro da maior frequência do sinal. Na telefonia, a voz é limitada por filtros a 4 kHz, o que vai resultar numa taxa de amostragem padrão de 8 kHz. Se a gente multiplica isso por 8 bits de quantização, chegamos exatamente aos 64 kilobytes por segundo estáveis do codec G711, que utiliza o Pulse Code Modulation. Ele possui uma latência de processamento baixíssima por ser uma digitalização direta, mas acaba consumindo muita banda. Quando a gente fala de links de internet mais limitados, a gente evolui para o G729, que utiliza o algoritmo complexo CS-ACELP. E em vez de transmitir a onda pura, ele modela matematicamente o trato vocal humano e derrubando para meros 8 kilobytes por segundo de largura de consumo de banda. Porém, ele exige muito mais processamento de hardware. Uma das soluções mais sofisticadas que nós temos hoje em dia é o Opus, um padrão adaptativo do Discord e do WhatsApp, por exemplo. Esse codec, o grande diferencial dele é que ele é totalmente dinâmico, então ele varia a sua taxa de amostragem e bitrate de 6 a 510 kilobytes por segundo em tempo real. Então, quando a conexão do usuário decai, ele abaixa a taxa de amostragem e conforme essa conexão se estabiliza, ele consegue transmitir a voz em alta fidelidade. Vou passar a palavra para o próximo integrante. E aí, pessoal, boa tarde. Meu nome é Vinícius. Eu vou falar um pouquinho aí sobre as métricas e críticas, métricas críticas de qualidade de serviço, né, que a gente chama de QoS. Então, basicamente, é a gente quantificar, né, os gargalos físicos e lógicos das redes IP e os limites numéricos que são aceitáveis para que a gente garanta uma boa experiência ao usuário. Então, a gente pode dizer, por exemplo, da latência, que é o tempo gasto para um pacote de voz viajar no microfone do emissor ao fone de ouvido do receptor, que tem um limite, deve ter um limite técnico abaixo de 150 milissegundos, que caso seja um pouco maior, eles quebram a dinâmica da interatividade humana. Então, acaba fazendo com que os falantes eles sobreponham, né, entre eles. Tem um jitter também, que corresponde à variação estatística no tempo de chegada dos pacotes sucessivos à recepção. Então, ocasionada por flutuações de rotas nos roteadores ou filas de descarte. Então, o limite técnico deve ser de menos de 30 segundos, 30 milissegundos, desculpa. E também tem as perdas dos pacotes, que podem ocorrer devido a um descarte físico de pacotes em roteadores sobrecarregados ou até também estouros de fila. Então, o limite técnico dele deve ser abaixo de 1%, porque caso seja perdas superiores, eles fragmentam as sílabas um pouco das palavras, então acaba tendo o resultado de áudio robotizado, metálico, enfim. No próximo slide eu vou falar um pouquinho sobre a aplicabilidade prática e cenário de mercado, em que primeiro é empresarial, né, que é o VoIP, ele permite que as empresas eles troquem as centrais telefônicas físicas e caras por uma BPX IP na nuvem. Então, ele separa o processamento de chamadas, por exemplo, do tráfego de áudio massivo. E, no geral, essas empresas elas costumam usar gateways para conectar seus BPX às redes IP, fazendo com que tenham chamadas off-net e para que possam reduzir custos. Também tem a parte dos consumidores, o consumidor, né, que são exemplos como WhatsApp, Telegram, o Zoom, o FaceTime também, que eles utilizam o VoIP para que tenham umas chamadas gratuitas ou de baixo custo também. E também tem o Discord, né, que é um exemplo, um caso de sucesso, que é o que estamos utilizando agora, que utiliza o padrão WebRTC e o Codec Ops, né, como a galera mesmo comentou anteriormente. O estratégico, a NASA, por exemplo, substituiu fiações de cobre analógicas pelo sistema MGU, que é o VoIP digitalizado, para as comunicações entre o Centro Espacial Kennedy e a Estação Espacial Internacional, né, o ISS. Então, para garantir que os comandos críticos não sofram atrasos, eles utilizam a arquitetura de serve, onde os pacotes de voz recebem uma marcação específica e que obriga que os roteadores a processarem primeiro a voz antes de qualquer outro tráfego de dados. E o atendimento de call centers, né, que é modernos, que utilizam o VoIP também para gerenciar muitas e muitas chamadas simultâneas com custos operacionais baixos, independente da distância geográfica. Então pode ser norte, sul, leste, oeste, enfim. Então eles são capazes de agrupar vários canais de voz em um único fluxo de dados para economizar banda.
E hoje em dia é possível dizer que, no final das contas, né, o VoIP ele não é mais o futuro, mas sim uma parte essencial da comunicação moderna. Porque é a tecnologia que deixou de ser uma alternativa experimental, né, para ser algo mínimo, né, para que seja uma base técnica de quase todas as telecomunicações do século XXI que temos atualmente. E por fim, temos as nossas referências e perguntas, caso tenham. E é isso.